Olá, sou Mauro Camargo e este é o Nossa República. Você pode nos assistir toda segunda às 7h30 da manhã na TV Pantanal e a qualquer hora em nossarepublica.com.br e no nosso canal no YouTube. Nesta edição, em pleno Setembro Amarelo, falamos sobre prevenção ao suicídio, um tema urgente. No Brasil, são quase 14 mil mortes por ano e entre os jovens já é a quarta principal causa de morte. A boa notícia é que a maioria dos casos pode ser prevenida e o primeiro passo é quebrar o silêncio. Por isso, o lema da campanha é: se precisar, peça ajuda. Para nos guiar nessa conversa, recebo a psicóloga Mônica Jardim, com mais de 30 anos de experiência, que vai nos ajudar a entender os sinais e como podemos ser parte da solução. Doutora Mônica Jardim, seja muito bem-vinda ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Mauro, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje, feliz por estar conhecendo o seu programa, porque é um programa regional, não é isso? Sou do Rio de Janeiro. Parabéns pelo programa, parabéns pela sua trajetória como jornalista. Estamos aqui para um tema bastante importante e de relevância grande também, né? Eu agradeço muitíssimo mesmo a sua presença, porque realmente é um assunto relevante. E para começar, eu queria saber o seguinte: apesar desse ser um tema extremamente delicado, mas é vital que a gente quebre o silêncio e fale abertamente sobre ele, não? Sim, claro. Veja bem, Mauro, por muitos anos, por muitas décadas, esse assunto foi extremamente velado, extremamente abolido da comunicação em geral, né? A gente não podia falar sobre esse assunto, não podia nem falar a palavra suicídio, que é o tema que a gente vai conversar sobre, né, hoje. E esse tabu foi se quebrando aos poucos, né, com a intenção de que a própria palavra suicídio, se tornasse algo comum na nossa linguagem, entre aspas, é óbvio, para que as pessoas pudessem ver a importância que tem tratar esse assunto com propriedade, com clareza, para que a gente evite episódios cada vez mais frequentes. Então, é comum a gente ver, hoje em dia, as pessoas falando sobre isso com mais propriedade. Não é mais tabu, e graças a Deus sobre isso, né? Doutora Mônica, eu sou jornalista há muitos anos, como 40 anos para ter profissão, e o tema, tratar de suicídio na imprensa, sempre foi muito complicado, né? Havia uma certa repressão aos jornalistas para se noticiar esse tipo de informação. Às vezes, personalidades, pessoas de uma vida pública bastante exposta que cometiam suicídio, e a gente tinha dificuldade de noticiar. Tinha que fazer contornar a palavra, contornar o fato em si, né? Usando artifícios, tipo, caiu do 11º andar. E é uma meia-verdade, né? Isso muda a partir de quando? Quando que a gente começa a ter uma abertura para tratar desse assunto sem como se isso fosse algo que incentivasse novos suicídios? Sim, Mauro, veja bem, isso muda a partir do momento em que o número cresce assustadoramente entre jovens, principalmente, mas não tirando também a quantidade de casos em crianças, por incrível que pareça, crianças que sofrem, por exemplo, maus tratos, que veem violência contra a mãe, por exemplo, que sofrem também violência ou privação, né, de alimento, de cuidados, entre os jovens, como a gente falou aqui, entre adultos, numa faixa etária de, vamos dizer,
de 30 a 50 também, por desemprego, por condições de separação matrimonial ou de relacionamento em si, e idosos também. Então, quando isso começa a aumentar, começa a haver uma preocupação muito maior. Precisa se falar sobre isso, porque hoje em dia, a gente já entrando assim meio que num outro assunto, mas que é pertinente também, o jovem, vamos falar dos jovens, porque o crescimento, o número de casos crescentes foi assim assustador entre jovens, né? Jovens que eu falo na faixa etária de 15 a 25, 26 ou 20 e poucos anos, tá? Então é necessário falar sobre isso. Jovens sofrendo bullying na escola, tendo competições em redes sociais, que ele precisa cumprir aquelas normas das redes sociais, e o jovem não consegue se enquadrar, porque ele está num processo de transição com ele mesmo, né? Principalmente os de 15 anos, ele está num processo de transição emocional, e aí os casos aumentaram, então foi preciso dar voz ativa para esses acontecimentos. Não, tudo bem, eu vou retomar um pouquinho essa conversa sobre causas do aumento daqui a pouquinho, porque eu acho que é super importante a gente compreender o que está afetando. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte: se os casos de suicídio, de uma maneira geral, estão ligados a transtornos mentais, como depressão, outros transtornos que são fatores de risco, né? A senhora citou aí o bullying, a dificuldade de se enquadrar nas redes sociais, numa exigência de estar presente nas redes ou de ser benquisto nas redes, né? Ter engajamento, esses compromissos absolutamente inúteis, mas que estão moldando a sociedade hoje. Eu queria saber o seguinte, quer dizer, isso leva a uma doença mental ou uma doença mental é que leva a essas dificuldades? Veja bem, vamos falar dos jovens, vamos pontuar agora os jovens, né? Que a gente precisa falar porque os casos são crescentes. É por conta das redes sociais que a gente até pode, mais no final, falar um pouquinho das redes, se você quiser, né? Os jovens, por exemplo, eles começam a desenvolver naturalmente, entre aspas, tá? Uma depressão pertinente a mudanças, por exemplo, corporais, hormonais. Os jovens de 14, 15 anos, tá? Em muitos casos, quando há uma comorbidade nesse jovem, ele pode vir a desenvolver uma depressão. E essa depressão não tratada, ela pode levar a complicações muito mais sérias. É óbvio que tem aquele jovem que está muito mais vulnerável, Mauro, e que ele se deixa levar, por exemplo, por uma rede social. Um jovem que está muito mais vulnerável, vamos dizer, emocionalmente vulnerável, tá? Que ele não tem uma estrutura ali emocional e que não tem um foco em alguma coisa, não tem um objetivo ainda formado, não tem, por exemplo, um critério dos pais, você tem que estudar, que é difícil a gente impor a um jovem, né? Mas tem sempre o critério que os pais estabelecem. E tem muito jovem que não tem esse critério, não tem esse, vamos dizer, Essa proteção, esse né? objetivo. Isso, em casa ou nos grupos sociais que ele frequenta. Ele só tem o quê? A competição, o bullying, ele só tem, enfim, modelos que não são aceitáveis. Aí esse jovem passa a desenvolver um processo depressivo porque ele se acha num mundo inverso ao que ele vê, ao que ele participa, ao universo que ele participa. Ele se coloca naquele mundo inverso e o que acontece com esse jovem? Ele acaba desenvolvendo uma depressão exógena, que é de uma causa de fora que vem para dentro dele. Quando a causa é endógena, que a gente chama de endógena, a causa vem de dentro para fora. É algo químico, algo que já vem estabelecido dentro daquela personalidade, né, daquele jovem ou daquele adulto,
e que aquilo se desenvolve, mas tem essa causa exógena. E hoje em dia é muito, muito comum que essa causa exógena cause esse tipo de depressão, que é uma depressão sobre bullying, competição, enfim, sobre uma aceitação social que não é verdadeira, né, Mauro? Ela é totalmente criada aí por Criada, né? moldes, né? Eu queria até fazer um paralelo, quer dizer, quando a senhora fala desse aumento a partir do evento da internet, do evento das redes sociais e de toda essa situação que se criou, né? Porque se você não existe nas redes sociais, parece que você não existe no mundo, que é uma grande mentira. Isso. Mas, obviamente, que a gente tinha situações de suicídio antes da internet, entre jovens, inclusive, né? Uhum. Mudou só a quantidade, as causas são outras. Como é que a gente faz a relação de um jovem que vive uma adolescência mais saudável no sentido de usar a internet comedidamente, de ter uma convivência social mais ampla, pessoal, com amigos da escola, com primos, primas, enfim, com vizinhos. Essa relação do jovem que joga futebol na quadra do condomínio, enfim, que tem atividades. Claro, a gente sabe que todo jovem, de uma maneira ou outra, em algum momento, sofre um bullying, né? Infelizmente, isso Sim. acontece muito, né? Mas nem sempre isso leva a situações dramáticas, como é o caso de um suicídio. A senhora consegue fazer uma correlação? Quer dizer, hoje a situação com as redes sociais é mais grave do que era antes das redes sociais? Veja bem, Mauro, há um, por incrível que pareça, há um paradoxo aí, né? Em tempos atrás, tempos mais longínquos, né? Não tão longínquos, mas em tempos atrás, não haviam as redes sociais ainda nesses tempos, e o número de suicídio também era muito grande. E era justamente nesse momento que o número de suicídio era velado e não era divulgado, como você bem falou aí, pelos meios de comunicação. Um jornalista não podia divulgar que uma pessoa lá tenha cometido suicídio, porque tinha ali uma norma ética, né, até se incluía na norma ética, né, do jornalismo Sim. ou de qualquer outra profissão, né? Mas existia sim, é claro que existia. Eu me lembro que eu sou de uma época em que não tinha rede social. A rede social veio um pouco depois, né? E eu convivi com pessoas que tinham a possibilidade de adquirirem, por exemplo, droga, e essas drogas, na ocasião, levavam a processos de depressão, processos de saúde mental debilitada, que eram riscos para o suicídio também, né? Entrava em processo depressivo. Porém, os tempos foram evoluindo, essa geração de agora, Mauro, já nasceu com um tempo de evolução muito rápido, com um tempo para executar as tarefas no imediato, tem que ser tudo rápido e rasteiro naquele momento ali, e as redes sociais, o contato com as redes sociais, com a tecnologia, proporciona isso para o jovem. E essa aceleração também gera um conflito mental, um conflito de saúde mental. Você sabe que tem crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos, que já apresentam comportamentos de agressividade, comportamentos de gagueira, comportamentos de hiperestimulação, hiperatividade, por conta das redes sociais, porque a mãe e o pai vão almoçar, vão jantar no restaurante, a criança não fica quieta, porque uma criança de 3, 4 anos não quer almoçar, ela quer brincar, ela quer correr pelo restaurante, e aí os pais dão ali a tela do celular ou do tablet para a criança ficar quieta. A gente vê isso em várias mesas ao nosso redor quando a gente está no restaurante. E isso também começa a proporcionar uma hiperatividade cerebral.
E aí as crianças estão sendo diagnosticadas, estendendo mais o assunto, as crianças estão sendo diagnosticadas precocemente com hiperatividade, com ansiedade. Eu atendo por aqui, Mauro, 99% dos casos são ansiedade. 99%. Decorrente justamente dessa coisa da hiperatividade cerebral. Isso aí. Isso Olha, aí. E pode aí passar, pode passar. o jovem, só para finalizar, o jovem ele está propício a desenvolver um comportamento ansioso e, consequentemente, um comportamento depressivo por conta desse imediatismo que as redes sociais nos proporcionam. Então, hoje em dia, os casos aumentaram, triplicaram por N razões, Mauro. Doutora Mônica, a gente vai ter que ir para o intervalo. Nosso primeiro bloco já chegou ao fim, passa voando, né? Quando a conversa é boa, Passa importante, muito passa rápido, voando. sim. E a gente vai retomar a nossa conversa falando de causas e sinais de risco, seguindo nessa linha, e depois a gente vai voltar na questão do setembro amarelo, Isso, amarelo. e como é que a gente identifica crianças ou pessoas que precisam de ajuda, mas a gente volta num instante só, você que está nos acompanhando, fique por aí, e voltamos num instante com a doutora Mônica, psicóloga especializada nessa questão de tratar, de prevenir o suicídio. Não sai daí. Nossa República está de volta essa semana conversando com a psicóloga Mônica Jardim. A gente falava no bloco anterior, doutora Mônica, sobre causas e sinais de risco, e eu queria saber o seguinte, quer dizer, como é que a gente identifica numa pessoa que ela está com problema e como é que a gente faz com que essa pessoa se abra, que ela venha conversar, né, de maneira que a gente possa ajudar de alguma maneira e como é que a gente ajuda. Estou falando dos leigos, não estou falando de médico, de psicólogo, de psiquiatra, estou falando da pessoa da família, do amigo, enfim, que possa dar aquele estalo para a pessoa buscar uma ajuda profissional. Isso, vamos lá. Essa pergunta é de extrema relevância, Mauro. É uma pergunta, assim, bem, bem, bem importante. Vamos lá. Nem sempre aquela pessoa que está deprimida, aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, ela está trancada no quarto. Nem sempre. Algumas vezes, ou muitas vezes, né? Como a gente tem muitos casos hoje em dia, a pessoa fica trancada no quarto, fica sem comer, sem tomar banho e sem interagir com as pessoas da casa. Isso acontece muito. A gente percebe que aquela pessoa está num processo depressivo. Isso é fato, está ali visível, o comportamento dela nos indica que é um processo depressivo. A família E vai... aí o pai, a mãe ou a pessoa que vive tem que buscar levar, conduzir para ajuda profissional, não é isso? Isso, tem que buscar conduzir para uma ajuda profissional. Mauro, mas nem sempre isso é fácil, porque a pessoa, na maioria das vezes, né, é uma adulta. Se for um jovem é muito mais fácil, porque você ainda comanda aquele jovem ali. Mas se for uma pessoa adulta, por exemplo, fica mais difícil. Se é uma criança, a gente leva com mais facilidade. Se é um jovem ainda no processo de 15, 17, até 18 anos, a gente leva. Mas se já é um adulto, ele muitas vezes não quer aceitar o tratamento. Então, o que acontece? A aproximação das pessoas próximas a essa pessoa, em qualquer fase da vida, né, se torna necessário e fundamental para que esse processo da ajuda psiquiátrica, primeiro com medicamento, porque precisa haver o equilíbrio cerebral, seja independente do motivo, se veio de fora ou se veio internamente, não importa o motivo, mas precisa haver a medicação para ter um equilíbrio químico no cérebro, precisa haver a conversa com um profissional de psicologia e precisa ter também o acesso aos centros de valorização da vida, através do telefone 88, deixar sempre o acesso estabelecido para aquela pessoa, se a gente observar que há algum indício sobre suicídio. Desculpa interromper, que normalmente acontece muito, eu imagino, do pai, da mãe, que vem a criança ou o jovem naquela situação,
chegam a comentar com amigos, tá? Meu filho não sai do quarto, meu filho está sempre. Faz eu até usar a expressão está depressivo, mas não buscam a iniciativa ou nem cogitam a possibilidade de isso desembocar, eventualmente, numa situação trágica aí de suicídio. Não conseguem imaginar. Então, as pessoas todas têm que estar com essa consciência de que a depressão pode levar ao suicídio, pode desembocar Sim, no suicídio não for tratado. sim, todas as pessoas devem ter isso em mente, porque isso é como se fosse um alerta. É o comportamento da outra pessoa que está no nosso convívio, ele é como se fosse um alerta. E aí, só emendando o que a gente falou no primeiro tempo aqui, muitas vezes a pessoa está em outro processo, também está depressivo, mas está indo para o trabalho, está indo em festas familiares, fica lá um pouquinho e vai embora, se vestindo, muitas vezes a mulher se maqueia, muitas vezes o homem vai ao trabalho, conversa com um amigo, sendo que ele está num processo interno depressivo, mas ele consegue cumprir as normas sociais dele. Acontece também esses casos de depressão silenciosa, em que não há indícios, entre aspas, aparentes. Porém, o que acontece nesses casos? A família não vai perceber às vezes, né? Porque ele passa a maior parte do tempo fora de casa, ele consegue ir para o trabalho. E aí, os colegas de trabalho que que percebem um comportamento diferente daquele indivíduo ali, podem fazer essa manobra, entre aspas, podem fazer esse acompanhamento e intervir diretamente com essa pessoa, não de forma agressiva, é óbvio, né, Mauro, mas sempre percebendo o limite que aquela pessoa estabelece, o limite o qual eu posso chegar. Então, a gente pode até desenvolver um pouco mais sobre isso, porque a comunicação é muito importante nesse caso. A Pois é, mas comunicação, aí Mauro, vamos pegar um exemplo prático, doutora Mônica. Vamos supor, eu tenho um amigo qualquer que eu percebo que ele não está no momento bom. Como é que eu faço para chamar a atenção dele? Quer dizer, para buscar, eu vou me oferecer, olha, você está passando por algum problema? Estou sentindo alguma diferença? Como é que você faz essa conversa para que ele perceba que está sendo observado, ou que que as pessoas estão sentindo ele diferente? sim, ótima pergunta também. Vamos lá. Mauro, eu gosto sempre de exemplificar. Tem um livro chamado, agora me fez lembrar, O Animal Social, tá? Certo. Eliot Aronson. E aí, nesse livro, ele deixa claro que o homem é um animal social. O homem só pode viver em sociedade, ele não consegue viver sozinho. Então, esse homem que está num processo lá deprimido, mas está num processo social, conseguindo viver a vida dele socialmente, né? Ele está presente ali num grupo social em que ele tem acesso diariamente. E dentro daquele grupo social, pelo menos tem uma pessoa ou um observador que sabe que aquela pessoa está diferente. E vai saber como chegar nele, dentro, como a gente falou, dentro dos limites que aquela pessoa estabeleça. Eu não vou perguntar, você se separou da sua esposa? A pessoa, de repente, se separou, está num processo depressivo e não quer falar sobre aquilo. Porém, eu posso chegar de uma forma, com uma comunicação mais atrativa, vamos dizer assim, entre aspas, criando uma conexão inicial, que a gente chama de rapport, né? Essa conexão que a gente trava com a pessoa ali, para que a pessoa se sinta confortável com a minha ajuda, com a minha solicitação, e aí eu posso validar aquela pessoa. Nossa, que bom que você está aqui hoje, que você sentou do meu lado. Que bom que você está almoçando com a gente. Eu tenho visto que você está um pouco distante. Você está confortável? Está acontecendo alguma coisa? Então, eu trago a pessoa para mim, eu não coloquei uma imposição para ela me dizer como ela está. Ou seja, não perguntei nada que fosse agressivo, não perguntei nada que eu fosse me intrometer na vida daquela pessoa, que eu fosse causar um desconforto naquela pessoa, mas eu validei a presença dela. Então, essa validação, ela tem muita importância, porque eu preciso mostrar empatia. Na minha comunicação, eu preciso, com a pessoa depressiva, eu preciso mostrar, acima de tudo, a empatia. A comunicação, através da fala,
ela nem sempre é bem aceita, mas a empatia, através de uma validação inicial e de uma conexão posterior, vai se tornar muito efetiva nesse caso. Aí a pessoa vai se sentir confortável comigo. Poxa, a Mônica me validou, ela está percebendo que eu estou um pouco distante e tal, deixa eu me conectar com ela de novo. Olha, interessante isso, porque as pessoas têm que ter jeito mesmo, né? Senão a pessoa acaba se fechando mais Sim, ainda, né? Se isso você for aí, muito invasivo, ela se fecha mais, não é isso? Parece ser se uma coisa fecha meio... mais. É. É isso Bom, aí. eu queria lhe perguntar o seguinte: quando alguém, de alguma maneira, desabafa, faz daquele, não aguento mais essa vida, às vezes falando isso em razão de uma dificuldade financeira, em razão de um desconforto no relacionamento, enfim, alguma incomodão. As frases como essa, elas precisam ser Uhum. observadas com mais atenção ou é apenas um desabafo? Veja bem, a gente precisa. Quando a pessoa chega a um relato desse, por exemplo, eu briguei com meu marido, eu briguei com a minha esposa, estou muito chateado, estou muito triste, não quero sair de casa, por exemplo, recuso os convites e tal. Aquela pessoa tem uma certa intimidade com a outra, há um locutor e um interlocutor, né, Mauro? E aí há uma certa intimidade, então a pessoa já conhece mais ou menos, que a gente não conhece a pessoa como um todo, a gente conhece mais ou menos algumas fases que a pessoa nos apresenta, algumas características. Aquela outra pessoa que está ouvindo esse relato, ela já conhece um pouco daquela pessoa e ela vai saber diferenciar de um pedido de socorro. Há um relato, uma queixa de que está ali no processo de briga com a esposa ou com o marido, ou no trabalho, para quem ela contou aquele episódio, que deve ter uma intimidade um pouco maior, né, a pessoa vai perceber sobre isso. Não é fácil perceber, Mauro, eu não vou negar que não é fácil, tá? É complicado, porque muitas vezes as pessoas elas deixam, vamos dizer, bloqueada aquela situação ali por algum poder, vamos dizer, entre aspas, mental. Aí eu vou te falar aqui, algo que eu estava pensando antes da gente começar aqui. A alma da gente, Mauro, ela grita porque ela sabe do que ela precisa, tá? A alma da gente grita. Há algo internamente que grita porque sabe do que eu estou precisando, do que está faltando na minha vida. Porém, o nosso corpo físico e a nossa mente, eles são obedientes, tá? Eles são obedientes, que eu digo literalmente. O cérebro faz o que eu mando ele fazer. A minha alma está ali internamente, eu estou querendo diferenciar um pouco. É difícil a gente fazer essa desconexão, né, Mauro? Mas eu estou falando assim, só mesmo como uma metáfora, a nossa alma grita o que a gente precisa. Porém, como eu falei aqui, o corpo da gente e a mente bloqueiam por situações emocionais, por situações de saúde mental mesmo debilitada. Aí eu não quero falar sobre aquilo, eu quero esconder. Eu posso te dar um exemplo aqui, Mauro, do que Claro, eu claro. exemplo que eu tenho aqui, que é muito interessante, entre aspas, interessante que eu digo na nossa conversa aqui, que é muito pertinente a nossa conversa. O caso de uma paciente, tá? Eu gosto de dar exemplos reais, porque são situações reais. A gente está falando de uma realidade que é bem séria e bem pertinente a esse assunto, né, do Setembro Amarelo. É uma pessoa extremamente deprimida e tal, trabalhando a depressão, e tinha ela, mas na convivência social normal, indo trabalhar, mas num processo depressivo intenso, né? A família não percebia muito, porque ela chegava do trabalho, ia dormir, mas uma amiga do trabalho percebeu. E aí essa amiga entre aspas, conhecida do trabalho, essa conhecida do trabalho começou a ajudá-la. Via ela sozinha, isolada lá no trabalho, ia ajudar, ia conversar com ela. Via em outro momento ela almoçando sozinha, levando a comidinha de casa, ia conversar com ela. Fazia sempre companhia. E aí passaram-se meses, essa menina melhorou, essa que a tal que eu estou falando, que eu atendi, melhorou bastante.
E passaram-se meses, essa que a ajudou, que era uma colega de trabalho, cometeu suicídio. Ela precisava de ajuda, porém ela velou aquilo. Ela quis ajudar alguém, ela transferiu um momento dela interno, ela se colocou no lugar, olha, veja bem, ela passando por aquilo, ela se colocou no lugar daquela colega de trabalho, foi ajudar a colega, ajudou muito, sendo que pouco tempo Ela mesma depois, precisava de ajuda. ela precisava de ajuda e não teve essa ajuda. Não teve quem percebesse, porque ela escondeu de tal maneira, ela se, vamos dizer, se abrigou ali dentro dela de tal maneira que aí não se sabe se a família também não percebeu ou se outras pessoas não perceberam. Então, há situações bem complexas, não são fáceis de serem diagnosticadas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, quer dizer, a senhora, como estudiosa no assunto, e a senhora vai responder isso no próximo bloco, como estudiosa, como uma profissional da área, eu imagino que a pessoa, para cometer um ato desses tão definitivo, quer dizer, essa coisa do suicídio, tomar essa decisão, é preciso muita coragem, é preciso, porque não é uma coisa natural, quer dizer, você age, né? O natural é você proteger a sua vida, sob todas as formas, em todas as situações, né? Para você romper com isso, ao ponto de se suicidar, quer dizer, você precisa ter um ato de muita coragem, de um lado, né? E de muito desespero, ou de desequilíbrio total, né? Eu queria que a senhora me explicasse, quer dizer, como é que a neurociência, como é que a psicologia explica o estado mental de uma pessoa que está assim durante um impulso suicida. Mas eu volto num instante só, a gente vai para mais um intervalo e volta com o último bloco dessa conversa maravilhosa, embora o assunto seja árido, difícil, mas um assunto importante, com a doutora psicóloga Mônica. Um instante só. Nossa República está de volta essa semana, conversando com a psicóloga Mônica Jardim, e estamos falando sobre um assunto dificílimo, mas necessário, um assunto importante para a gente tratar na televisão, no nosso programa na internet, que é a questão do Setembro Amarelo, é a questão da prevenção ao suicídio. Estamos discutindo como é que as coisas funcionam. Doutora Mônica, eu perguntava no bloco anterior, quer dizer, como é que a ciência, a neurociência, a psicologia explica o estado mental de uma pessoa durante esse impulso suicida, essa coisa que leva a pessoa a tomar decisão naquele instante e cometer o suicídio. Porque eu imagino, eu comentava que o natural é a pessoa preservar a sua própria vida, né? É a pessoa ter a defender a própria vida a qualquer custo. Inclusive, existe a legítima defesa, que é essa coisa de você ter o instinto de matar outro para preservar a própria vida, né? Isso. Então é preciso, para se suicidar, na minha opinião, precisa ter primeiro um ato de coragem que não sabe de onde que pode vir. E um ato de desespero também, né? Quer dizer, nada mais vale senão você partir daqui para outro plano. Como é que é isso? Como é que é a explicação científica da neurociência, da psicologia? Sim, vamos lá, Mauro. Outra pergunta também de muita relevância, porque as pessoas se perguntam sobre isso. O próprio suicida se pergunta sobre isso também, por incrível que pareça. Ele passa por diversas fases. Ele passa pela fase de pensar no suicídio, de estar extremamente abalado com aquilo, de querer. Vai umas fases, né? Querer acabar com a vida, de tentar o suicídio, de ter só as ideias. Enfim, são várias etapas que a gente pode falar numa Ele outra amadurece oportunidade. esse processo. Ele amadurece esse processo. Muitas Não é uma vezes. coisa que ele resolveu agora e vai fazer. Não, ele amadurece o processo, porque ele também precisa de coragem. Apesar da dor ser, não ter como tirar aquela dor de dentro dele, é o que eu falei lá como metáfora. A alma grita aquilo que ela sabe que está faltando dentro dela. Porém, a mente e o corpo da gente bloqueiam aquilo por
acontecimentos lá do passado e tal, que a pessoa não conseguiu liberar aquilo. Então a alma dele está gritando, ou seja, eu preciso sair disso, isso aqui não me pertence, esse pensamento não me pertence, eu preciso sair disso, mas aí o corpo grita, a mente grita, porque tem bloqueios ali, e eu preciso me desvencilhar desses bloqueios. Enfim, vamos lá, Mauro. Só resumindo aqui, lá nos tempos, nos primórdios, tá? Como é que o homem fazia para sobreviver? Ele pegava lá um pedaço de pau, um tacape, eu não sei se chamava tacape, né? Aquele pedaço de pau que o homem das cavernas, lá no caso, usava, e ele saía à caça para se alimentar. Então, ele não saía para morrer, ele saía para se alimentar. Ele só tinha um pedaço de pau na mão e saía para se alimentar. Ou seja, vinha um animal feroz, que a gente nem sabe que animais eram aqueles, animais muito ferozes, e vinham também para se alimentar. O animal, o homem, e o homem tinha um animal para se alimentar. Ou seja, o animal é muito mais feroz que o homem, é mais forte do que o homem. E o que o homem fazia lá naqueles primórdios para se defender? Porque ele já se defendia, ele não queria morrer, ele queria comer e viver. O que ele fazia? Ele ficava, quando ele via um animal grande em direção a ele, ele ficava imóvel, intacto, bloqueava a respiração, bloqueava os movimentos todos, o coração batia ali muito, muito, num compasso muito lento, ele fazia tudo bloquear, e o animal passava como se aquilo fosse, sei lá, um tronco de árvore ou algo, e aí não pegava, não comia, né, no caso, o homem. E aí isso tem uma história de evolução e tal, até o homem chegar nos processos ansiosos hoje em dia, em que ele hoje em dia extravasa aquela ansiedade, quando ele está oprimido, quando ele está preso, ele extravasa aquela ansiedade através de movimentos físicos, de sintomas físicos, ou seja, ele tem taquicardia, ele libera, ele extravasa aquilo. Hoje em dia ele tem taquicardia, porque foi uma evolução que o homem foi fazendo, e uma evolução, vamos dizer, corporal, mental, física, adaptativa, e com a evolução do mundo, o homem precisou evoluir também fisicamente e fisiologicamente. Então, é um processo químico do cérebro, tá? Um processo muito sério, químico do cérebro, como a gente falou no início, precisa ser imediatamente dado medicamento para que a pessoa saia daquela crise, mas o medicamento em si, sozinho, Mauro, ele não faz milagre. A pessoa precisa ser a protagonista daquela história dela. A pessoa precisa, o indivíduo precisa estar ali ciente de que vai tomar o remédio, ele vai ter um up na saúde mental dele, porém ele precisa de um movimento interno que vai acontecendo aos poucos. É óbvio que eu não posso exigir de um homem, de uma pessoa, de um indivíduo que está deprimido, uma evolução imediata, é óbvio. Eu observo uma melhora gradativa. E aí, várias técnicas para a gente promover a melhora gradativa. Técnicas de estimulação, por exemplo, sensorial, que eu posso fazer em casa, técnicas de estimulação em casa ou no trabalho, e, enfim, a gente pode conversar depois sobre esses assuntos numa outra oportunidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque nesse exemplo que a senhora deu, me remeteu também assim, é possível que a pessoa, em determinado momento, ela caia em si, quer dizer, tenha consciência de que ela não está bem e aí decida procurar ajuda. Ou o pai, a mãe, o irmão, a tia, enfim, aquele que está próximo perceba e busca um caminho. E aí eu vou falar assim, do geral da população. Tem uma porta de entrada no serviço público de saúde para receber essa pessoa que está com sintomas ou que está demonstrando uma depressão, uma ansiedade, uma insatisfação com a vida, uma necessidade de não se movimentar. Tem um jeito da pessoa buscar. Qual é a porta de entrada? São os CAPs? Como é que é isso? Isso.
com os CAPs, que a gente hoje, em toda a região do Brasil, né, a pessoa tem esse acesso, inclusive recebe a medicação, recebe até o ticket da passagem, para poder, aquele vale, né, da passagem, para poder chegar até lá e não faltar às consultas. E tem também, no momento de maior perigo, né, no caso que a pessoa está passando, os Centros de Valorização da Vida, o CVV, com o telefone 188, que funcionam 24 horas. A pessoa pode ligar a qualquer momento, que ela vai ter ali uma palavra, ela vai ter um conforto. Porque o que acontece, Mauro? Em todo caso, em todo abrangência em que a pessoa se encontra, se ela tiver no estado depressivo com sintomas, se ela tiver o estado depressivo sem os sintomas aparentes, em todo caso, a escuta ativa é de extrema importância. E essa escuta ativa, ela pode ser não só uma escuta através dos nossos ouvidos, pode ser uma escuta, né, metaforicamente falando, através de uma observação mais detalhada. Porque estar ajudando uma pessoa, auxiliando uma pessoa num processo depressivo em que ela ainda não tem ideias suicidas, estar auxiliando essa pessoa nesse processo inicial, que é de bastante relevância, não é somente um ato de obrigação. E isso é disponível para toda a sociedade. Isso é um elo que se cria. Se eu, que sou profissional, ajudo um paciente hoje, você, que faz parte da sociedade, faz parte da comunicação, né? Tem um programa de um alcance enorme, tem uma ótima comunicação, você também estabelece esse elo, como a gente está falando aqui agora, e toda a sociedade é participante desse elo, toda a sociedade pode ajudar. Eu não tenho respostas prontas, nem você tem, nem o psiquiatra vai ter. Ninguém precisa de respostas prontas para auxiliar uma pessoa num processo desse. A gente pode doar aquela empatia, doar aquele ato de amor e a presença física, às vezes. Só a presença física, só o fato de eu me importar já importa. Sabe o elo que se faz? Muita gente, porque a gente ouve relatos, né? Muita gente, a gente percebe, quer dizer, ou é aconselhada a buscar um psiquiatra ou um psicólogo, a primeira reação de muita gente, não são poucas, não, eu não sou louco. A pessoa Sim, parece que foge desse estilo, principalmente o psiquiatra. O psicólogo já virou mais chique, fica mais, as pessoas aceitam tá melhor a mais. conversa, né? As pessoas Mas veem com quando fala em mais. psiquiatra, parece que há uma reação. E a senhora está me dizendo o seguinte, que o tratamento, muitas vezes, ou em grande parte das vezes, depende dos dois profissionais, né? Depende desse medicamento para estabilizar Isso, a questão química mental química do e, cérebro. e a ajuda psicológica no sentido de dar amparo para aquela pessoa ter força para sair daquela situação, não é isso? Isso. Mas, e aí, essa pessoa que recusa o tratamento, que recusa o caminho, mesmo orientado por um psicólogo, não, vá lá, vai tomar um medicamento, você precisa de uma receita para melhorar, etc., a pessoa não faz. Como é que se deve proceder isso com a família, com ele? Fosse um paciente seu, nessa situação, eu não vou, psiquiatra, não vou tomar remédio, eu não sou louco, eu estou aqui, e aí até briga com a senhora. Qual a orientação que a senhora dá para ele, para a família dele, para quem acompanhou ele, enfim? Porque parece que aí ele está mesmo caminhando por uma situação mais grave. Sim, é uma situação mais grave. Muitas vezes, quando o paciente chega até, por exemplo, um consultório de psicologia, psiquiatria também, eu não estou lá, mas se ele chegou até lá é porque ele foi ou levado por alguém ou foi pelas próprias pernas, por conta própria. Mas quando ele chega, por exemplo, no meu consultório, na minha clínica, Mauro, é porque ele deseja estar ali, ele não está ali por acaso. Então, ele já aceitou esse processo. Processo realmente, como a gente falou aqui, que não é fácil, ele não é facilitado pela própria pessoa que está deprimida,
E muitas vezes a família se sente culpada, muitas vezes quem está próximo se sente culpada, porque às vezes o ato é consumado, às vezes o ato acontece e a família esteve presente, a família quis ajudar e a pessoa não permitiu essa ajuda. Porém, quando a pessoa chega no processo de procurar o médico, de estar tomando a medicação, de estar num tratamento psicológico, aí cabe ao profissional manter aquela pessoa de uma forma sempre com elo mesmo, de uma forma sempre conectada, de uma forma sempre agradável, para que aquela conversa flua e a pessoa possa ir desenvolvendo outras ideias melhores para a saúde mental dela. É muito importante. Essa pergunta que você fez é uma pergunta real, acontece muito, é um fato que acontece muito. Pessoas adultas, por exemplo, acham que não tem necessidade de procurar. A família, ou quem está próximo, procura intervir o máximo que pode, né? Até o limite. Vai até o limite daquela pessoa. Eu sei que é complicado, mas a gente geralmente consegue. Próximo daquela pessoa. Eu queria lhe fazer uma pergunta que me parece muito interessante. Uma pessoa que viveu um processo desses, de estar à beira do suicídio, e aí eu estou falando de forma literal, quer dizer, a pessoa está pensando, já está num processo para consumar esse ato, por alguma razão ela é levada, ela recebe a ajuda que precisa, enfim, faz tratamento psiquiátrico, psicológico, faz um acompanhamento, etc, etc. Essa pessoa, ela consegue se recuperar completamente dessa crise de suicida, ela consegue voltar a ter uma vida absolutamente normal e não ter mais recaídas dessa natureza? Sim, consegue. Consegue. Porque quando ela vê o resultado que ela obtém, quando ela vê que a vida faz sentido, quando ela vê que ela precisa ser resiliente com a vida, que ela precisa, vamos dizer, acreditar que é possível, mesmo que hajam intercorrências, mesmo que hajam situações nem tão agradáveis, nem tão boas, mas que é possível ela se desenvolver a partir daquelas intercorrências ali. Porque a vida não é uma perfeição, né? E nós não somos perfeitos. Nós temos altos e baixos, sim. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente precisa encerrar, e é um assunto maravilhoso para ser discutido, porque ele é muito relevante, Sim, né? E a gente muito acompanha relevante. muitas tragédias familiares aí por conta dessa situação. E eu queria lhe dar aí um minutinho, mas é um minutinho mesmo, no sentido de, para finalizar, que mensagem a senhora deixaria para alguém que está nos assistindo nesse momento e que não tem esperança e tem medo de pedir ajuda? Sim, vamos lá. É o momento em que você estiver, se você estiver vulnerável a qualquer situação, procure ajuda, peça ajuda, que vai ter sempre alguém para te ouvir, habilitado emocionalmente para estar ao seu lado. E aí você precisa entender que ouvir pode ser simplesmente ter uma outra pessoa presente na vida da gente. É deixar que as verdades daquela pessoa, as verdades do comportamento da outra pessoa que está ali querendo nos ajudar, nos atravesse, né, entre na gente, nos atravesse, mesmo que aquelas verdades possam nos fazer desconstruir algo dentro da gente. Então, aceite essa presença e aceite essa desconstrução, porque a desconstrução é pertinente e ela é muito importante nesse processo também, porque não só o outro vai te ajudar, como você te ajudar a se também com o início de um crescimento, e as coisas vão para um sucesso muito maior. E o nosso tema é tão, né, Mauro? Uma pena, É mas muito amplo, né? Daria para a gente fazer assim, muitos programas como esse. Olha, quero muitos agradecer problemas. muitíssimo a sua participação. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar novamente sobre esses assuntos que são tão relevantes. Agradeço demais.
e a gente vai ficando por aqui. Nossa República encerra hoje, na semana que vem, retomamos com uma outra entrevista tão importante como esta, com a doutora Mônica Jardim. Um grande abraço a todos, conto com a sua audiência.